Isso não é a primeira vez que acontece. Quando ele apita o jogo nosso, quase sempre tem algum lance parecido. Não achei minimamente justa a expulsão do João, tendo em conta que 10 minutos antes o Diniz protestou tanto ou mais que o João. O Diniz vai ter que conviver com isso, assim como ele já teve que conviver, por exemplo, na apresentação com perguntas sobre a questão ética, de estar nas duas funções, enfim. Mas o nosso papel é perguntar, o papel dele é responder. Eles vão tentar controlar de lá e cabe a gente também se posicionar de forma assertiva e não baixar a cabeça para qualquer tipo de controle. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pela audiência, pelo clique, muito obrigado pela companhia e pelo carinho, antenado. Mais uma vez aqui no Maracanã, fiz pergunta para os dois técnicos, graças ao Fernando Diniz, que demora pra caramba para chegar na coletiva. Deu tempo tranquilo de fazer a pergunta lá pro Abel Ferreira, acompanhar a coletiva toda dele e depois preparar tudo com muita calma para pergunta para a coletiva do Fernando Diniz. Cara, dois destaques aqui. Eu ia falar só de um, né? Só da minha conclusão aqui particular. Não sobre o jogo, mas sobre os dois, Fernando Diniz e sobre Abel Ferreira. Mas vou falar também sobre a comunicação do Fluminense, que precisa aceitar, meus amigos, precisa aceitar. O Igor, quer participar aqui? Eu vou falar, inclusive, do teu ponto aqui. Quer participar? Exatamente da tua pergunta. Ao vivo ou não? Não, ao vivo não. Estamos gravando aqui. Igor do UOL, Igor Cerqueira, não é isso? Siqueira, perdão, Igor Siqueira. Cara, eu gostei da tua pergunta e eu vi que rolou uma represália ali da assessoria do Fluminense. Eu tava falando exatamente isso aqui, que eles precisam se acostumar com esse fato, porque agora é técnico dividido, como eles mesmos dizem, como eles mesmos sabem. Não existe esse negócio de, é técnico da seleção só quando tá lá, só quando for fazer a convocação e técnico só do Fluminense aqui. A sua pergunta foi válida e você tomou ali uma dura da assessoria, não foi? Essa semana a CBF marcou a data da convocação. Você já tá. Como é que tá a gestão de tempo para observar algumas coisas? Como é que você tem que ter trabalhado no meio desse turbilhão de competições também? Então, a gestão, vou começar pela segunda gestão de tempo. Eu tô aqui mais para falar do Fluminense mesmo, né? A gestão de tempo é uma coisa que a gente está conseguindo fazer o melhor possível. Quando a gente, partindo do princípio que você estava mencionando, em relação ao Diniz, ele está dividindo funções full time. Ele não é técnico do Fluminense aqui e vai se tornar técnico da seleção. Porque ele precisa saber quem vai convocar, né? Exatamente. O processo de escolha da lista ele é contínuo, de observação ele é contínuo na CBF. Então a minha pergunta foi apenas isso, entender como é que ele está gerindo o tempo dele no meio das competições e a tarefa de convocar a seleção, que a data já está marcada pela CBF, vai ser o dia 18 de agosto. Então foi isso, mas um dos assessores não gostou, enfim, achou que a pergunta foi descabida. O Diniz não esboçou nada demais, deu uma resposta curta lá, não se aprofundou muito do tema, enfim, mais uma vez, algumas tentativas aí da gente de cerceamento, enfim, de alguma pergunta, algum questionamento que talvez a diretoria ou o staff do Fluminense não esteja satisfeito com essa questão, mas o Diniz vai ter que conviver com isso, assim como ele já teve que conviver, por exemplo, na apresentação com perguntas sobre a questão ética, de estar nas duas funções, enfim. Mas o nosso papel é perguntar, o papel dele é responder, segue o jogo. Enfim, eles vão tentar controlar de lá e cabe a gente também se posicionar de forma assertiva e não baixar a cabeça para qualquer tipo de controle, enfim. Não que seja uma guerra de lados, mas enfim, a gente tem a nossa postura de perguntar o que achar pertinente, ele responde o que ele achar pertinente também, foi o caso. O que você achou, como é que você recebeu essa dura, digamos assim, da assessoria? Não poderia ser uma coisa mais maleável? Porque, como você falou, ele vai ter que se acostumar, eles vão ter que se acostumar com isso, né? Os assessores tentam, para quem assiste e acompanha o trabalho de vocês, da gente, né, os assessores tentam criar um clima mais favorável possível para o cliente deles. E no nosso caso, a gente não é que a gente force uma situação ou outra, mas a gente não está preocupado em ser amigo necessariamente de algum entrevistado ou não. A nossa pergunta, a gente quando faz perguntas, eu particularmente, tento trazer um assunto que eu entendo que seja pertinente para uma matéria que eu estou fazendo, algum entendimento do torcedor. Enfim, com a aproximação e a marcação da data da convocação, eu entendi que era pertinente perguntar sobre o assunto, mas sem querer causar ou aparecer, enfim. Mas é uma tentativa de entender um pouco como é que está sendo essa construção da tarefa do Diniz, do trabalho dele, enfim, até de curiosidade, porque é uma situação inusitada, a gente não vive isso de interinidade compartilhada com o técnico desde o Luxemburgo, em 98 para 99. É uma situação nova, então a gente também, como eu acompanho a seleção brasileira de forma muito próxima, também tento entender um pouco o que está acontecendo, nada mais do que isso. Queria saber a tua opinião, mandou muito bem, eu concordo
com tudo que você falou. Agora, sobre a questão de Diniz e Abel Ferreira, porque os dois são considerados técnicos mais chatos, de trato mais difícil com a imprensa, pelo menos aí atualmente no futebol brasileiro. E eu perguntei pro Abel, você estava na coletiva do Abel, não, né? Não, eu estava na zona mista lá ouvindo o Felipe Melo falar que estaria preso se tivesse sido com ele a situação do Marcelo. Meu Deus. Até me desconcentrou aqui. Mas voltando, isso aí pegou de surpresa. Voltando aqui, o Abel, ele criticou muito a arbitragem, muito, até na minha pergunta, e, por outro lado, falou que o Fluminense foi amassado, foi dominado e foi eficiente, parabéns pela vitória, aquela maneira irônica do Abel. Mas focando aqui na arbitragem, cara, não tá na hora deles se unirem de uma forma assim, porque assim, beleza, eu respeito o técnico que não quer falar de arbitragem, é uma coisa assim. O Abel, no começo, falou, não vou falar, você já respondeu sua pergunta, a arbitragem foi ruim mesmo, não sei o que, eu prefiro ficar calado, mas acabou falando. Ele acabou se contradizendo e falou. E ele reclamou de um lado, e o Diniz reclamou de outro. O Diniz é técnico da seleção, ou seja, é um funcionário da CBF, assim como os árbitros também são funcionários da CBF. Não acho que eles têm que se unir de uma certa forma para somar com o futebol, agregar o futebol e não ficar cada um puxando para a sua sardinha, a sardinha para o seu lado. Eu achei que o Diniz, mais uma vez, deu uma chorada e ele vem fazendo isso constantemente, né? Você diz uma união entre os técnicos para melhorar o ambiente? Por uma boa causa da arbitragem, né? Se todo mundo critica, mas criticar de uma forma conjunta, de uma forma uníssona, e não dessa forma assim, chorona, vamos dizer assim. Não é exclusividade dos dois a questão da reclamação com a arbitragem, né? Você mencionou a relação com a imprensa, eu não vejo o Diniz tão ríspido assim, com a mesma proporção do Abel. Eu, pessoalmente, nunca tive nada com nenhum dos dois, mas, enfim, pelo que a gente acompanha à distância mesmo. E uma outra questão que eu já trouxe uma coletiva anterior, numa partida anterior do Fluminense, seria como seria o posicionamento do Diniz em relação às questões de arbitragem, aproveitando o canal que ele tinha com a CBF, agora que ele é treinador da seleção também. Ele disse que da parte dele ele não vai usar esse canal que ele tem empregatício com a CBF para levar questões de arbitragem, para, vamos dizer assim, aproveitar o atalho que ele tem com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, para reclamar. Meio que um vício de atribuir, na minha percepção, um vício de atribuir a responsabilidades à arbitragem. Óbvio que a arbitragem não é perfeita, né? Eu acho bem ruim, na verdade, não sei se você concorda. Até porque a arbitragem, como eu digo, não é perfeita, comete erros, tenta acertar. Outro dia você estava lá acompanhando as decisões do VAR, né, do programa do CNM, eles tentam construir umas interpretações, enfim, formas de interpretações da jogada, que o torcedor às vezes fica meio perdido, não entende muito bem as aplicações. E esse é um dilema que a arbitragem tem que lidar. Uniformizar o critério para decisões, para faltas, é uma tarefa que eles reconhecem, já reconheceram no começo da temporada, que ano passado foi um problema, enfim. E aí isso gera brecha para reclamações de todos os lados, uma cultura de reclamação que existe no futebol brasileiro. O problema é quando extrapola, quando vira algo recorrente, né? A gente nota insinuações, inclusive em alguns clubes, aí, no Palmeiras especificamente, para citar de sistema, de complô, que está comprado, que o árbitro está condicionado. O Diniz não usou essas palavras, mas ele já usou palavras assim, a arbitragem foi tendenciosa para o Flamengo, inclusive, em algum momento. Eu estou me referindo a uma fala do João Martins, né, auxiliar do Abel, para ser mais explícito e o pessoal não achar que eu estou insinuando com alguém. Porque ele mencionou publicamente, ele trouxe essa questão do sistema, ele agora, depois, quando foi expulso hoje no jogo, citou que o árbitro estava condicionado, enfim, para todas as câmeras, eles falam isso abertamente. Eu não sei se é uma solução a curto prazo para sanar essas indisposições e essa guerra aí de narrativas e de discursos, enfim, entre clubes, jogadores, treinadores e a equipe de arbitragem. É porque eu acho que a arbitragem é ruim mesmo. A arbitragem é ruim e cada vez vem se mostrando ruim mesmo, né? E desse jeito eu acho que não melhora, porque o Diniz reclama de um lado, o Abel reclama do outro, cada um só vê o seu lado. Quando é beneficiado, ninguém fala nada. E aí, qual é a solução para isso? Assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É o ditado popular, né? A dor sente mais quando alguém entende que é algo que atrapalha a si mesmo, não necessariamente quando atrapalha, para usar a palavra, o sistema do futebol como um todo, né? E aí já vão insinuar que estão sendo perseguidos, enfim, a fila de reclamações lá na porta do CNM, como eu falei, algumas são pertinentes de fato, né? Questões de critérios, algumas decisões do VAR que precisam ser um pouco mais de esclarecimento, mas no geral essa é a cultura da reclamação no futebol brasileiro e sem ser complexo de vira-lata, né? Isso acontece em vários países do mundo, em ligas em que o jogador brasileiro se comporta melhor que o europeu, aí dá pra gente discutir, mas e aí é uma questão cultural do futebol que a gente precisa evoluir um pouco, evoluir muito, né, nessa situação toda,
para que o jogo fique mais limpo no sentido do fair play em si. É difícil, porque os caras têm sangue quente, não tem sangue de barata. O torcedor também tem o seu sentimento mais aflorado quando é uma coisa envolvendo o seu clube, né? Alguma marcação mais absurda, enfim. Mas, como eu falei, eu acho difícil uma solução a curto prazo que apazigue todos os lados envolvidos nessa discussão. Para fechar aqui, o Abel falou que o Palmeiras amassou o Fluminense. O Diniz discordou completamente, falou que o Fluminense foi bem melhor. Para você, quem jogou melhor? Eu achei um jogo bem ruim. No primeiro tempo, eu vi um equilíbrio na maior parte do tempo, né? O problema do Palmeiras, quando o Palmeiras exerceu a pressão, estava sem seus principais jogadores, né? E aí colocou o Rony ali, o Arthur depois. É uma pressão baseada em bola alta, né? Enfim, cruzamentos seguidos na área, uma tentativa de abafa ali. Fábio muito bem hoje mais uma vez para o Fluminense. O Fluminense soube resolver sua vida no primeiro tempo, saiu em vantagem e controlou o jogo, por isso que o jogo no primeiro tempo ficou meio arrastado, assim, porque o Fluminense estava tranquilo nesse jogo de paciência dele, troca de passes, aí deu uma outra estocada no segundo tempo, fez o gol, e aí coube o Palmeiras jogar a bola pro alto e conseguiu um gol no finalzinho, apagar as luzes com o Gustavo Gomes, zero novidade, né, o Gustavo Gomes fazendo gol de cabeça. Enfim, eu esperava mais do Palmeiras em termos de construção, em termos do que pode oferecer, ainda que sem seus jogadores principais. Não vi esse amassado aí de nenhuma das partes, mas eu vi Pelos números, né? Eu vi uma competência maior do Fluminense, sabendo controlar, sabendo se posicionar dentro do momento do jogo. O Palmeiras que poderia oferecer um repertório mais variado aí de jogadas e construção de jogadas para gerar gol. E aí os clubes agora precisam focar na Libertadores e ver o que cada um vai fazer no meio de semana para a parte crucial da temporada, enfim, entender os próximos passos de cada um deles, tanto na questão de poupar ou não jogadores, mas enfim, nas metas de título de cada um. Show de bola. Esse é Igor Siqueira, agora acertei, Siqueira do UOL, nosso companheiro aqui, nosso colega, pro Antenados da Jogada, participação especial, ele que foi aqui pauta do nosso vídeo, porque fez uma pergunta muito pertinente. Agora você confere aqui as duas perguntas que eu fiz pro Abel Ferreira e depois pro Diniz, cada um puxando a sardinha pro seu lado. Tamo junto, Antenado. Antenados da Jogada, torcemos sem parar. Valeu. Tudo bem, David Sharp, do Antenados da Jogada, parabéns pela vitória. O Abel falou em tom de lamentação pelas oportunidades que o Palmeiras criou. Na verdade, o volume que teve maior, número de escanteios muito maior, número de finalizações também maior. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo, porque ele criticou muito o árbitro, você também está criticando, e, na opinião dele, o Fluminense foi mais contundente, mais eficiente, mas o Palmeiras fez um jogo melhor. Queria a sua avaliação, por favor. Discordo frontalmente, principalmente quando estava 10 contra 10. Acho que a gente começou o jogo de uma maneira muito envolvente, eles encaixaram um pouco a marcação no primeiro tempo, mas o Fluminense foi merecedor, no meu entender, claramente da vitória, e as melhores chances que o Palmeiras criou foi depois que o juiz expulsou o Lelê de maneira injusta. E tem que saber se controlar. Tem que perguntar para o árbitro por que ele expulsou o Lelê. Eu vi as imagens assim, quase com uma responsabilidade. Tinha capaz de dar amarelo. E aí quando define um jogo e gera confusão, aí sobra sempre o treinador, o jogador, tem que ter sangue frio quase que todo jogo. Tem acontecido coisas assim, parecidas de arbitragens que sugerem que você perca o controle. Ainda bem que não teve, fora esse lance do Lelê, que foi uma expulsão, que o Lelê, eu não consegui entender, porque foi um lance de impedimento que não era tão claro, o Lelê finalizou e não fez nada. Não fez nada. Quem tinha que tomar amarelo era o Everton, não era o Lelê. Aí ele deu amarela pro Lelê e é um jogo, fica aquele, eles colocam todo mundo pra frente, aí fizeram um gol, o jogo estava totalmente controlado e ele acaba deixando o jogo no estado como esse. Não é a primeira vez que acontece, quando ele apita o jogo nosso, quase sempre tem algum lance parecido, ou alguns lances parecidos como esses que foram hoje. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Queria te perguntar, na verdade, queria saber se você concorda que não foi um bom jogo do Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo tido muito mais volume, muito mais finalizações, mais escanteios do que o Fluminense. E te perguntar, normalmente os times que jogam contra o Fluminense jogam com uma pressão muito alta, marcando com linhas muito altas e dificultando a saída do time do Fernando Diniz. Você acha que faltou isso para o Palmeiras hoje? E também te perguntar sobre a atuação do Ramon Abate Abel, ele que foi o árbitro de Palmeiras e Flamengo, e você não deu a coletiva naquele dia. Hoje, mais uma atuação esquisita, controversa do árbitro da partida. A segunda pergunta, tu já respondeste, e vocês é que têm que avaliar, eu não cansei de falar sobre isso.
Sobre a primeira pergunta que estavas a dizer, mas nós não jogámos bem, mas o Fluminense jogou melhor que nós, foi isso? Não. Então, as duas equipas? Eu acho que o jogo até começou intenso, o Fluminense entrou melhor no jogo, a pressionar, acabou por fazer um golo num penalti, precedido de um ressalto, que nós estávamos em superioridade, quer num lançamento lateral, julgo eu. A minha equipa pressionou, chutou, chegou ao final da primeira parte, tínhamos 7 finalizações contra uma. No final do jogo, 18 remates contra 10, 8 cantos contra 0. O futebol é isto, tem ganhar e tem perder. E nós hoje perdemos, mas lutamos até ao fim. Infelizmente não conseguimos fazer, ou só fizemos apenas um gol. Tivemos o Lopes, que se aquela do Lopes, grande defesa do Fábio, mete-nos no jogo outra vez. Mas o futebol é isto, é dar os parabéns à equipa que aproveitou bem, que foi eficaz, aproveitou bem na segunda parte, fechou-se bem, transitou bem e, como te disse, acho que foi mais eficaz do que nós, tendo em conta os números de jogo, como te falei. Você acha que faltou mais a pressão alta para sufocar sempre de bola? Não, nós tentamos, sabemos que tem uma forma de jogar que permite isso, nós acabamos por recuperar uma outra bola, mas depois não fomos eficazes naquilo que tem a ver com a finalização. Se vocês repararem, nós fizemos 7 remates dentro da área, 7, mas hoje não fomos eficazes. Acho que sinceramente hoje a diferença foi exatamente essa. O nosso adversário, basta olhar como foi o segundo golo do nosso adversário. Se puxares a fita atrás, o golo do adversário surge de um lançamento que é nosso, a bola está em nosso poder. Mas como te disse, vocês têm que, ou nós temos que chegar ao final e que conta é o resultado. Dar os parabéns ao nosso adversário, ganhou e ponto. Em relação ao árbitro, vocês têm tempo suficiente para falar sobre isso. Não achei minimamente justa a expulsão do João, tendo em conta que 10 minutos antes o Diniz protestou tanto ou mais que o João, mas o árbitro é que sabe, são decisões e o árbitro é que sabe.